e vamos mostrar todos os diferenciais, o porquê pensamos em cada item e cada detalhe desse apartamento. Vem com a gente! Pessoal, a gente quer iniciar o vídeo falando que o apartamento que a nossa cliente comprou, ela comprou direto da construtora. Então ele veio exatamente pronto, como ela gostaria. Ela não fez nenhuma troca de revestimento, nem quebra de parede, nenhuma alteração arquitetônica. Então a gente vai mostrar para vocês os projetos que a gente detalhou e mandou para marcenaria, marmoraria e como eles ficaram renderizados, porque depois sai um tour direto do apartamento, que a gente dividiu em 3 partes: área íntima, área social e banheiros. E vocês vão amar cada detalhe desse projeto. Nós vamos começar então com a parte de detalhamento dos móveis, né, Mari? Isso mesmo. Pessoal, a gente vai começar pela área de serviço. Então a área de serviço a gente não colocou uma tour porque estava meio bagunçada, a cliente pediu para ficar reservada, então a gente reservou esse espacinho, mas a gente trouxe o projeto para vocês terem noção de como ficou. A gente propôs que nessa área tenha o acesso ao aquecedor, que é a nossa primeira dificuldade. Então o aquecedor ficou na outra parede, nessa parede. O que a gente precisa se atentar ao aquecedor? O aquecedor precisa ser um móvel, se ele estiver fechado, com ventilação permanente. A gente não pode ter as portas ou o lado, em cima e embaixo fechado, a gente precisa estar com ele aberto. Então o primeiro detalhamento foi que a gente fez toda a planta baixa, então a gente preveu o tanque e a máquina de lavar aonde a construtora já indicava, fechamos os armários e aqui o aquecedor. Foi isso que a gente fez, como na imagem. E a parte interna, que é o mais bacana, nesse lado aqui da máquina, a gente propôs armários mais altos para que pudesse guardar balde, itens até de produto de limpeza que são vendidos em litro, um pouco mais altos, que ela pudesse ter esse armário, até porque esses produtos são muito pesados. A gente nem indica deixar ele em armário aéreo, porque pode vir romper, quem sabe até reboco, estrutura, vir abaixo. Aqui o outro móvel, como na imagem 3D, a gente deixou alto para vassoura, tábua de passar, também produtos menores, panos e tudo mais nessa outra parede. E aqui o aquecedor, então a gente tem toda a passagem do aquecedor. Gente, contratem uma arquiteta, uma engenheira para fazer o seu projeto, porque esses detalhes só um profissional adequado pode prever e fazer um projeto adequado. Por quê? Nessa área de serviço, quando a gente chegou na fase de orçar equipamentos de aquecedor, instalação, teve 2 instaladores que falavam que não ia funcionar. Não ia funcionar o aquecedor e tudo mais. Eu falei assim, eu sei que funciona, se vocês não querem fazer, eu vou arranjar alguém que faça. E realmente, a gente colocou lá, o aquecedor está funcionando com a ventilação de forma adequada, a gente não tem fundo e nem tampo do móvel e as portas são ventiladas, então isso é bem importante para ele poder girar o ar e o aquecedor funcionar, tá? Esse é um dos detalhes principais ali da área de serviço. E o outro detalhe, pode voltar, Ari, foi o varal, que a gente deixou o varal suspenso. Como a gente mostra também na tour, tem 2 varais, um na área de serviço e outro na sacada, que a gente vai chegar lá e eu vou mostrar pra vocês também. Pessoal, a cozinha, a gente seguiu o padrão original da construtora. Os diferenciais foi, para aproveitar esse canto, nós fizemos uma lixeira embutida no granito, então a gente tem a marcação da lixeira. A gente fez toda a passagem para a máquina de lavar louça e também fizemos um suporte tanto para micro-ondas embutido no aéreo, quanto também um porta-tempero do lado do fogão. Esses foram os maiores diferenciais. Além também do cliente exigir que a gente tivesse um tampo atrás da geladeira, que ele não queria ver o revestimento. Então a gente deixou um tampo na parte da geladeira para que ele pudesse ter essa visibilidade do MDF e não do revestimento. E a gente tentou aproveitar ao máximo as bancadas para ela ter bastante bancada de apoio para cozinhar e também ter os seus utensílios domésticos. A sacada desse apartamento é uma bela de uma sacada,
porque a sacada é gigante, ela é muito grande, dá de ver aqui pela planta baixa. E a gente propôs para que ela não utilizasse muitos móveis ali, para ficar uma área para criança, porque eles têm uma criança de 4 anos, então a gente sabe quão difícil é, mesmo o apartamento sendo grande, a gente não ter espaço para a criança brincar. Então ali a gente propôs na área da churrasqueira, a churrasqueira também bem grande, que ela colocasse um móvel com uma gaveta de espetos, que isso é um projeto que a gente sempre faz na área da sacada, e um armário para poder botar utensílios da cozinha, da sacada, enfim, todos os itens que guardam ali. Como a gente coloca ali no projeto, para poder ter um item que ela pudesse usar de bancada e não tivesse uma bancada fixa, a gente propôs um carrinho. Então a gente fez todo um projeto de um carrinho, que até no tour vocês vão ver que ela ainda não mandou fazer, mas é um carrinho bem útil para ela poder botar um petisco, uma carne, utilizar ali para apoio na hora de estar usando a churrasqueira, para poder guardar nesse canto aqui da planta baixa. Ele ficou bem encaixadinho, o carrinho na planta baixa, nesse espaço desse canto. E essa parede aqui, a gente propôs também uma mesa bem industrial, uma pegada bem diferente. Essa parede aqui, ela também ainda não foi terminada, que é um painel todo canelado que a gente faz com pinos, para que tenha uma prateleira aonde a cliente quiser. Então ela tem toda essa disponibilidade dos pinos para trocar as prateleiras a hora que ela quiser. Que a gente propôs para deixar itens de viagem. Eles adoram viajar, a família adora viajar e trazerem itens de viagem. Então ali seria um grande expositor de itens de viagem para poder ela ter como decoração também. A sala dela é uma sala que não é integrada com a cozinha, é uma sala separada. Então o que a gente propôs? A gente trouxe a mesa de jantar, aqui está o acesso à cozinha e aqui é o acesso aos quartos. Então a gente trouxe uma mesa de jantar bem grande para que ela pudesse receber visitas e a parte do home toda integrada junto com a cristaleira, para não ter 2 itens separados, sala de jantar e sala de estar. A gente deixou todo o ambiente integrado. A única diferença é que na hora de projetar, a gente propôs um material de reflecta bronze nas portas da cristaleira, até para aparecer os cristais, as taças que estão ali dentro. Porém, na hora da execução, a cliente preferiu trocar e vocês vão ver no tour, só quem for lá assistir, a cor que ela escolheu. E eu, sinceramente, gostei muito. Ficou bem legal. Ficou linda a composição, foi um MDF bem diferente que ela utilizou ali e ficou bem legal. E todo o projeto a gente tentou trazer para harmonizar toda essa sala e não ficar uma marcação do que é uma coisa e o que ali do lado é uma coisa, ali do outro lado é outra. Então as pessoas ali conseguem até sentar para jantar, ou as outras ali na sala, ou a criança brincando no tapete, consegue ficar uma área bem integrada. A suíte da cliente é uma suíte com um desenho bem diferenciado, até porque a gente tem a porta do banheiro e a porta da entrada, então a gente tem 2 limitações de entrada. Para aproveitar melhor esse espaço, a gente propôs um armário que ele pudesse reduzir um pouco o tamanho da profundidade, para que ela tivesse ainda assim acesso ao quarto, mas pudesse aproveitar esse armário para calçado. É um armário que a gente costuma utilizar em projetos quando a gente precisa reduzir tamanho, porque é um tamanho que comporta bem os calçados. Então a gente sabe que mulher adora calçado, então esse item dali ficou todo com armário de calçados, com porta de abrir, ele ficou um pouco menor, ele tem 77 de largura por 35 de profundidade. Então todo o armário maior, né, de gaveteiro, de cabideiro, ele ficou do outro lado. Então esse é um detalhamento que a gente entrega para os nossos clientes. A gente consegue fazer um orçamento bem exato com a marcenaria, porque tem todas as medidas e as especificações. Ficou gaveteiro, cabideiro e toda a parte de calçado desse lado. O espelho no outro lado também trouxe uma grande profundidade ali no quarto, porque ali é bem estreito e o espelho ampliou bastante esse ambiente. O painel da TV a gente deixou um painel bem clean e bem slim, porque ele ficou bem reduzido, somente o painel e os itens de TV lá em cima na prateleira no alto, para não ocupar espaço na parte do final da cama. Então a gente conseguiu uma passagem bem boa ali também.
Aqui a parte interna, né? A gente sempre gosta de ter as duas opções, tanto a porta fechada quanto a porta aberta, para o cliente ter essa noção de como vai ficar no projeto de interiores. Aqui a parte da cabeceira da cama, nós tivemos algumas alterações de mesa de cabeceira, que ela quis um pouco mais de utilização de espaço, ocupar um pouco mais aquele espaço da parte da cama, então a cabeceira ficou um pouco diferente, vocês também vão ver na tour, então corre que a gente vai colocar a tour e vocês vão ficar tudo por dentro de como ficou o projeto e a execução. O banheiro da Suite Master, nós optamos por escolher o rosa glamour, porque por ser uma cliente mulher, ela ficou bem feminina. Na tour vocês vão ter noção de textura, cor, brilho, mas aqui no projeto a gente já consegue ter uma grande noção de como ficou, né, a área ali. A parte do aéreo a gente utilizou com espelho de correr, então ele corre tanto para um lado quanto para o outro. Um lado ficou decoração e o outro lado ficou parte interna. O quarto da criança, a gente tem já um formato bem tradicional, né, de planta baixa. E aqui a gente fez a utilização. A porta do banheiro é logo atrás da porta de entrada ao quarto. Então a gente fica somente em uma área com fluxo de entrada e saída. Então o restante a gente utilizou todo o quarto. Ali na parte do painel da TV, a gente optou por fazer um desenho diferenciado para guardar brinquedos expostos. Todo o armário a gente fez com fecho toque. Um fecho que a gente consegue não ter nenhuma saliência para fora para a criança não se machucar. Foi um dos itens que a gente teve bastante restrição, assim, de ter cuidado com a criança, de questão de cuidado esbarrar, pontas, todo esse cuidado ergométrico. A gente utilizou um guarda-roupa bem grande também, bem amplo. Um item que a gente, que foi bem bacana, assim, que a gente utilizou nesse quarto foi que a mesinha de canto, que funciona como mesa de cabeceira, a gente optou por um baú, para que ele pudesse ter tanto acesso a usa bicama, que ele vai ter uma cama bicama. Chegou um amiguinho para dormir ali na casa, a gente utiliza essa mesinha que a gente chama móvel, que a gente pode tirar e colocar. E esse baú pode ir para baixo da escrivaninha, né, da mesa de trabalho, de estudo. Então ele pode ter essa opção, tanto tirar quanto deixar. O banheiro da criança, são 3 suítes no apartamento. Então o banheiro da criança a gente propôs no mesmo MDF que a gente fez no quarto. A gente optou por bastante armário, porque como ele está em fase de crescimento, a criança tem muito item de higiene. Então a gente optou por tanto ter armário embaixo quanto 2 nichos aéreos. E um espelho todo amplo, de uma ponta à outra do banheiro, para que ele pudesse também ampliar esse espaço. A cuba de sobrepor a gente optou também aí nesse banheiro para que fosse um pouco mais econômico. A gente sabe que a cuba de esculpir ela é um pouquinho mais cara por ser em granito. E a cuba de sobrepor a gente encontra vários modelos no mercado com um custo-benefício bem bom. No projeto do quarto da suíte da adolescente, nós optamos por tons bem sóbrios, uns itens bem diferenciados, como uma ponta toda para prateleira de livros, que a adolescente tem bastante livros, então a gente optou por deixar eles expostos. Ele também tem iluminação nesse canto, para que pudesse dar um destaque nesses livros. O armário veio todo amplo nessa parede, é um armário bem grande, porque a gente sabe que a adolescente tem bastante item e roupa. E do outro lado ficou toda a bancada de estudo. E um item que a gente trouxe que também foi legal foi esse carrinho, que a gente mostra como funciona na tour, que ele pode trazer tanto como mesinha de canto da cama, quanto um apoio ali para estudos. A gente trouxe bastante iluminação no móvel, porque ali a gente tinha bastante problema de tomada, a gente não tinha muita tomada e muita iluminação vinda da parede, então a gente traz tudo por trás do móvel na hora da instalação. E a cama da adolescente, ela optou por uma cama de casal também, que ocupa bastante espaço e a gente teve que trazer ela no canto e não solta no meio do quarto. Algumas imagens, né, com iluminação, sem iluminação, para a cliente ter essa noção de quando estiver apagado, quando estiver aceso. Todos os projetos, como a gente faz, como a gente entrega para o cliente. E posteriormente a gente vai colocar os tours do apartamento, que ficaram demais. Esse apartamento ficou todo executado como a gente propôs no projeto, a cliente seguiu à risca como tinha que ficar.
e ficou muito bacana, vocês vão adorar os diferenciais, a gente mostra cada detalhezinho desse espaço, até para vocês seguirem como inspiração, né? Às vezes quando estão fazendo os projetos da casa, os móveis da casa, para vocês verem e seguirem de inspiração. Esperamos que vocês tenham gostado e estejam ansiosos para as tours pelo apartamento pronto, ou quase pronto, né? Porque algumas coisas ainda estão sendo feitas. E acompanhe nosso trabalho pelas redes sociais, @Bloco de Engenharia, @ArcMariSouza. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like e não se esqueça de comentar aqui pra gente o que você mais gostou, o que você tem de dúvida, o que você viu aqui que achou uma curiosidade legal e que você gostaria de ter no seu projeto também. Por hoje a gente fica por aqui, um beijo, um abraço para todos vocês e esperamos que vocês fiquem ligadinhos no canal para não perder o vídeo das próximas tours. Fica muito longo, né? Calma. Vai, corta isso. Ei, vai. As tours, né? Não. As tours do apartamento.